Olá! Estou aqui para mais um vídeo nesse canal Heroes Lab. Meu nome é Alessandra Filippini e hoje eu vou falar como conciliar qualidade de vida com produtividade. Como é difícil, né, girar esses pratinhos. Mas eu vou te dar algumas dicas, mas antes de dar dica, eu vou falar algumas coisas do porquê que esse tema é tão importante. E eu recomendo que você fique até o fim. No meu vídeo anterior, que acho que aparece aqui, eu falei sobre as tendências para a próxima década. Entre elas, a substituição de muitas funções pela inteligência artificial, deixando o trabalho repetitivo para as máquinas e restando para o homem trabalhos estratégicos que requerem habilidades humanas. Pensando assim, isso deveria contribuir para que a gente tivesse mais tempo, já que algumas coisas a gente não vai precisar mais fazer, e uma rotina mais saudável, porque entre essas inovações, muitas virão na área de saúde, alimentação, mobilidade. Mas não é isso que nós temos visto. Houve aceleração no ritmo de trabalho com a intensidade da tecnologia. Fora as dispersões, a baixa de produtividade, a enxurrada de informações, e com isso o mundo está vivenciando um adoecimento pelo estilo de vida que foi adotado pelas pessoas, não agora, isso já vem de algum tempo, mas principalmente no que se refere à sua relação com o trabalho, das pessoas com o trabalho. Embora o fenômeno seja global, o Brasil é um dos destaques em adoecimento no trabalho. Errou! A pressão por cumprimento de metas, prazos apertados, insegurança quanto ao futuro dentro da empresa, medo do desemprego, crise econômica que abala empreendedores e os seus rendimentos. Isso tudo acaba gerando ansiedade, depressão e estresse. E nunca se falou tanto em saúde mental decorrente do trabalho como atualmente. É incrível. Eu leio isso todos os dias. Eu abro o LinkedIn, tá lá, eu vejo uma revista na banca, tá lá, eu vejo simpósios falando sobre isso, o tempo todo pipocando sobre a importância da saúde mental e como isso está abalando as pessoas, as empresas, os ambientes corporativos e as relações interpessoais. Por um lado, as pessoas buscam produtividade, reconhecimento, crescimento profissional, lucratividade quando são empreendedores, né, donos do negócio. Por outro lado, por priorizar o trabalho e deixar de lado o cuidado pessoal, essas pessoas, que talvez seja o seu caso, estão colhendo exatamente o oposto. As perdas econômicas e sociais que já são observadas são enormes. Então, ao invés de ter produtividade, a produtividade está caindo. Ao invés de conseguir mais foco, mais resultado, isso está sendo prejudicado. E não só isso, a perda econômica também, valores. No Brasil, o custo médio anual para os empregadores, para as empresas, é de cerca de 80 bilhões de dólares, com os problemas de burnout, de absenteísmo e doenças mentais, ou pelo afastamento dos funcionários por essas doenças causadas pelo meio corporativo. E quando eu falo doenças, aí não entram as doenças de quebrar um braço ou teve um problema na sua função dentro da empresa, mas sim essas doenças mentais e emocionais. E o que me preocupa é que até pouco tempo as pessoas já achavam normal, se acostumaram com esse estilo de vida e essa relação nociva com o trabalho. Mas ainda bem que as coisas estão mudando e as pessoas estão se dando conta de que não precisa ser assim e não deve ser assim. Porém, demoraram e se deram conta disso depois de pagar um alto custo.
Segundo pesquisas conduzidas pela ISMA-BR e pela consultoria Betânia Tanuri Associados, essas pesquisas foram publicadas na revista Exame, agora de fevereiro, 72% da população brasileira tem alguma sequela de estresse. 72% da população brasileira. Vou repetir. Sabe a população brasileira? Todo mundo. 72% tem alguma sequela do estresse. Sim, porque o estresse, ele deixa um resíduo. Então, mesmo depois você tratando, algo vai ficar ali que não vai ser normal. E 30% desses 72% sofreram de burnout. Para quem não sabe, burnout é esgotamento proveniente do trabalho. Desses 30% que sofreram burnout, 92% se sentem incapacitados de trabalhar. Imagina isso. Você se dedica, você não faz mais nada, você abdica da saúde, do seu tempo e você coloca todo o seu esforço no seu trabalho. E aí você tem um burnout. E aí você fica incapacitado de trabalhar. Vale aí a reflexão. Continuando com os números da pesquisa, 49% sofrem de depressão, com risco de reincidência em 50% dos casos. Se reincidir, há uma probabilidade de 90% de ter mais episódios, tornando a doença, assim, um caso crônico. Eu já recebi relatos de pessoas que sofreram algum tipo de instabilidade mental em decorrência do trabalho e o chefe não soube como lidar com isso, ignorava essas pessoas e quando voltou do afastamento, a primeira oportunidade que a empresa teve ou que o chefe teve foi mandado embora. Pessoas que perderam não só o trabalho, mas também a autoestima, engordaram, estão com a saúde mais abalada ainda por todos esses acontecimentos e porque a empresa não soube o que fazer. É muito triste isso, mas a boa notícia é que, segundo divulgado pelo LinkedIn, 78% das empresas brasileiras desejam ter programas de saúde mental nos próximos 2 a 3 anos. Eu fico muito feliz com isso, porque eu trabalho com programas para empresas há 11 anos. O The Rose Method leva qualidade de vida e alta performance para pessoas e empresas há 60 anos. Mas poucas pessoas, até pouco tempo, se importavam em investir tempo, dinheiro e energia nisso. E se falando em ambiente corporativo, então, poucas empresas investiam em proporcionar treinamento emocional e mental ao colaborador. Quando se falava de treinamento, era só das habilidades técnicas. Mas agora, as empresas estão ficando sem opção. Ou elas mudam suas políticas internas, ou sentirão ainda mais o impacto em seus resultados financeiros, que já ocorrem, né? Sem contar que, com a mudança de mindset das pessoas que trabalham nessas empresas, essas pessoas vão começar a evitar ambientes nocivos. E essas empresas terão mais dificuldade de reter talentos, que já acontece. E vão ter dificuldades também de encontrar pessoas que estejam dispostas a literalmente dar o sangue. A Microsoft testou por 1 mês o fim de semana de 3 dias e o resultado foi que a produtividade aumentou em 40%. Já está mais do que comprovado que pessoas felizes produzem mais. Mas o importante é que, independente da mudança das empresas, você precisa saber que não precisa ficar esperando e pode tomar alguma atitude. Depende também de você, para evitar chegar a ser estatística de burnout, de ansiedade, de depressão e passar de uma pessoa sem tempo e correria para uma pessoa impossibilitada de trabalhar. E se você der atenção a isso, você vai conseguir mais resultado e mais qualidade de vida.
Quem sofre de burnout trabalha em média 5 horas menos do que os funcionários livres da síndrome. Ou seja, imagina, você não tem tempo para nada e de repente você precisa diminuir a sua carga de trabalho. Não tem jeito, não tem como. Só que nisso você já está doente, você já tem sequelas, você já sofreu para chegar até esse ponto. Outro alerta é que essas doenças acometem não apenas aqueles que estão insatisfeitos com os seus empregos. Muitas vezes a gente associa, né, essas doenças, a ansiedade, a depressão, o estresse, a pessoas que estão insatisfeitas, que não têm um ambiente de trabalho legal, que o chefe não é bacana, que os relacionamentos internos não são bons. Mas não. As pesquisas mostram que 1 a cada 5 colaborador altamente engajado sofrerá de burnout ainda este ano. O que significa isso? Que aquelas pessoas que amam o que fazem e estão com o nível de energia lá em cima a princípio, sem ter tempo para mais nada. Não consegue fazer atividade física, dorme pouco, come pouco, ou come mal, ou não come. Estão tão engajadas naquilo que estão fazendo que não percebem. Só que esse pico de estresse, nesse caso um estresse até positivo, ele não dura muito tempo e aí ele cai. Então essas pessoas, elas também irão desligar, ter shutdown, porque o corpo não é capaz de suportar esse alto nível de cortisol por muito tempo. Eu tenho um caso meu, que alguns sabem, outros não, eu sou triatleta, eu gosto de competições de longa distância e eu amo o meu trabalho. A minha vida ela é dividida da seguinte forma: eu acordo entre 4 e 5 da manhã, faço o meu treino, depois eu me arrumo e venho trabalhar. E eu trabalho das 8h30 da manhã às 8h30 da noite, com consultorias, palestras, aulas, mentorias. Teve um momento que eu estava me dedicando para ter um resultado melhor no triatlon, numa prova que eu queria ter um resultado, pegar vaga, inclusive, para poder ir para Mundial. E, ao mesmo tempo, as coisas estavam indo muito bem no trabalho. As pessoas começaram a me procurar mais. Então, eu comecei a abrir alguns horários, que normalmente eu não dava consultoria ou aula, para atender essas pessoas. Então, eu comecei a acordar mais cedo e trabalhar mais cedo também. Com isso, reduzi o meu tempo de sono. E eu estava muito feliz, porque eu estava amando os meus treinos e eu estava amando o meu trabalho. Só que, de repente, eu comecei a ter lesão, eu comecei a dormir mal, a ficar muito cansada, dolorida. E fui averiguar e descobri, observou-se que era estresse. Eu estava muito bem, mas eu prolonguei aquela energia e o nível de cortisol aumentou muito por um tempo e não se sustentou. E aí eu tive que voltar atrás, tive que diminuir minha carga de aulas, tive que abdicar de alguns treinos até conseguir colocar tudo no lugar. Aí vai suplementação, sono, alimentação, além de equilibrar essa quantidade de treino, trabalho e descanso. Que as pessoas sentem, né? A consequência de sentir esse estresse, o burnout, varia muito e pode, como eu tive cansaço, eu tive também lapsos de memória, que é uma coisa que pode acontecer, comecei a me lesionar, pode dar para outras pessoas, ou entre outras coisas, a confusão na fala, queda do desempenho, falta de energia e coisas físicas também. Hoje, essa problemática está em todos os níveis hierárquicos e observou-se que de uns tempos para cá aumentou o estresse também em todos os níveis. Das pessoas pesquisadas, 40% dos membros do conselho observam-se estressados, 45% dos CEOs, 43% dos vice-presidentes, 39% dos diretores e 50% dos gerentes sofrem com estresse.
E não existe mais um nível hierárquico ou uma profissão mais propensa a desenvolver as doenças mentais. Observa-se que qualquer pessoa economicamente ativa pode ter uma crise. Por isso, lembre-se que a vida é feita de equilíbrio. Por mais que você ame o que faz, você precisa dar atenção a todos os aspectos da vida. Imagina se você comesse apenas chocolate, por exemplo. Muita gente ama chocolate, mas imagina que você só pudesse comer chocolate. Ou que você ficasse o dia inteiro pro resto da vida com seu crush. Você não pode fazer mais nada, só ficar com ele. Fato é que, mesmo amando tudo isso, uma hora a gente não aguenta mais. E é isso que acontece quando nós nos expomos por muitas horas, por muito tempo, a uma única coisa. Bom, o que você pode fazer já para não ser uma das vítimas desse lifestyle? Porque estar na correria, não ter tempo para nada, virou um estilo de vida. Isso é uma outra coisa que eu resolvi mudar na minha vida. Teve um final do ano, eu sempre faço isso, eu escolho alguma característica para melhorar, alguma coisa para eu me desenvolver e observar durante o ano seguinte. E aí, com isso, eu consigo essas evoluções na minha pessoa, no meu desenvolvimento pessoal. E teve um ano que eu percebi que as pessoas estavam muito, depois que a gente, e ainda acontece, né? A gente pergunta, como é que você tá? Na correria. Ah, vamos tomar um café? Ah, eu tô na correria, vou ver se vai dar. Isso começou a me incomodar. E eu percebi que eu também era uma dessas pessoas. E eu simplesmente virei a chavinha e falei, eu não quero mais. Eu não quero mais estar na correria. Eu quero ser uma pessoa produtiva, com uma agenda cheia de coisas importantes para me levar aonde eu quero chegar, mas eu não quero essa sensação de estar sempre atrasada, sempre perdendo tempo, sem atenção nas coisas que eu estou fazendo. E foi o simples fato de colocar atenção nisso que mudou a minha vida. Então fica aí uma das dicas, mas não era essas que eu queria dar. Então vamos lá. Para que você não seja vítima de burnout, de estresse, de ansiedade, é importante você ter tempo para você na agenda. Da mesma forma que você coloca reunião, planejamentos, projetos, ligar para o seguro, ir no dentista, você tem que colocar um momento para fazer algo que você goste muito e que te faça bem. Isso vai ajudar na sua produtividade. A nossa cabeça, nossa mente, ela não consegue ficar focada em algo por muito tempo. Ou seja, se você não abrir essas brechas, você vai trabalhar muito, só que o seu resultado vai ser pior. Mas aí você deve estar pensando, eu não tenho tempo para nada, vivo na correria. Como que eu vou ter um tempo para mim? Como é que eu vou conseguir colocar alguma coisa aí? Primeiro, para o que a gente quer, a gente arruma tempo. Segundo, pensa agora, ou até você pega o seu celular e você consegue ver isso. Quanto tempo por dia você perde no celular? Foi lá, olhou, viu o tempo? Ali você consegue ver, inclusive, como você gasta esse tempo. Nas redes sociais, nos e-mails, no WhatsApp. Você tem certeza que você não consegue trocar nem um tempinho que seja disso para fazer algo para você? Eu vou te responder. Você não precisa nem me responder, eu respondo. Sim, você consegue. Então, essa é a primeira coisa. Tenha um tempo para você na agenda para fazer aquilo que você gosta. Pode ser um livro, pode ser conversar com um amigo, tomar um cafezinho. Coloque um tempo para você. Resgatar um hobby, algo que você gostava muito de fazer, que você deixou de fazer. Um tempo com os amigos, um tempo para namorar, para ir ao cinema. Enfim, você consegue. Outra coisa. Diminua compromissos da sua agenda. Não ache que você precisa fazer tudo. Tem coisas, principalmente se você é líder, que você pode delegar. Tem coisas que você consegue delegar para outras pessoas na sua casa.
que trabalham com você ou para outros membros da família, sem sobrecarregá-los, mas sim, você pode e deve ter ajuda. Não precisa fazer tudo sozinho. Ficar na correria não é sinônimo de produtividade. Eu já falei isso. Ter uma agenda lotada não significa que você terá sucesso. Muito pelo contrário. Ter agenda lotada e ficar na correria normalmente te deixam menos produtivo e mais estressado. Então, segunda dica, diminua os compromissos da sua agenda. Coloque ali apenas aqueles compromissos que irão te levar ao resultado que você quer chegar. Os outros podem ficar para depois ou ainda não precisam ser feitos. Mas, se você ama o que faz e não quer diminuir a sua agenda, precisa ao menos melhorar os seus hábitos. Então, terceira dica é: melhore os seus hábitos. Se planeje para ter pelo menos um tempo aí de sono que seja restaurador e de qualidade. Varia, o ideal são 8 horas por noite, mas entre 6 e 8 já é esperado que seja uma boa quantidade de sono, de horas de sono, desde que seja com qualidade. Melhore a sua alimentação para uma alimentação que dê mais energia, uma alimentação mais nutritiva. Evita a cafeína. A cafeína dá picos de energia, assim como os doces, mas não dão nutrientes que seu corpo precisa. E aí você vai perceber que cada vez mais você precisa de mais café e mais doce. E aí você começa a se empanturrar disso e não come as coisas que são saudáveis e que realmente vão te dar saúde. Então, a alimentação. Inclua uma atividade física. Seja uma caminhada, pode ser de curta duração, tenha uma rotina para isso. Então, a terceira dica é: melhore os seus hábitos e dentro disso é sono, alimentação e atividade física, se exercitar. Mas, dentro desses hábitos saudáveis, não é apenas o físico que conta, que você deve ter cuidado. Você tem que trabalhar também as suas emoções e mente. No vídeo anterior, que eu falei das tendências e desafios da próxima década, uma coisa que vai estar muito em voga, em atenção, é a saúde em geral, que é física, emocional e mental. Você tem que ter um tempo para se conectar com você, até para que você consiga identificar se há algo errado e se houver o quê. Porque senão você entra no looping, você começa a fazer coisas que não estão lhe trazendo resultado, estão te deixando doente e você não consegue nem perceber. Muitos entrevistados para pesquisa sobre estresse no trabalho relataram que demoraram muito para identificar o que estava acontecendo. E alguns só perceberam quando era tarde demais. E por que isso? Porque você não está atento, você não está presente. Existem várias técnicas que atuam nesse campo, trabalho as emoções e a mente, mas as que eu considero mais efetivas para as pessoas que querem evitar esses quadros de ansiedade, estresse e ainda melhorar resultados e produtividade, isso daqui, ó. Respiração. Essa técnica é fundamental para que você administre as emoções e para que você tenha mais energia. Outra coisa, mindfulness e meditação. Isso daqui vai trabalhar muito a sua parte mental. Eu vou depois fazer um vídeo falando mais sobre cada uma dessas ferramentas. Por hora, eu vou dar a dica para você ir para uma escola do The Rose Method. Existem várias, não só no Brasil, mas no mundo. Mas no Brasil, é certeza que você acha esses pockets e chega ali e fala que você viu meu vídeo e que você quer um de cada, um sobre respiração e outro sobre meditação e mindfulness. Aqui você já vai saber sobre os resultados maravilhosos que essas técnicas produzem e que vão trabalhar na sua saúde emocional e mental. Inclusive, nesse daqui, a parte que fala sobre a importância da respiração para atletas, eu que escrevi. Então, fica aí essas dicas
e essa recomendação. Procure esses livretinhos, veja quão é importante você adotar essas técnicas no seu dia a dia e os resultados excelentes, tanto na qualidade de vida e na produtividade que você pode alcançar. Até a próxima!